Graças a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada estava aos pés do Senhor, ouvindo o seu ensino. Diga comigo, Maria estava assentada aos pés do Senhor, ouvindo o seu ensino. Versículo 40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Diga comigo, Maria escolheu a boa parte. Para a gente concluir, e esta não lhe será tirada. Amém? O texto é conhecido, mas sempre muito valioso, pois ao debruçar diante da palavra do Senhor, nós encontramos aqui mais um registro da história dessa família que Jesus amava tanto. Marta e Maria, elas revelam modos diferentes de servir a Deus. Mas esse episódio em específico, ele nos apresenta um relato muito curioso, e que através dessa mensagem, através desse texto, o Senhor ele deseja falar algumas verdades ao nosso coração, a partir do tema escolhendo a boa parte. Diga comigo, escolhendo a boa parte. O texto começa falando que Jesus, ele mais uma vez está em Betânia. E mais uma vez, entrando na cidade de Betânia, Jesus escolhe se recolher, se abrigar na casa de Marta e Maria. Diante da visita de Jesus, a casa logo se movimenta. Diante da presença de Jesus, as irmãs logo se preparam, pois ninguém que recebe Jesus nunca mais se move de uma maneira igual. Ninguém que um dia recebeu a visita, a presença de Jesus, ele não consegue ignorar, ele não consegue mais ser o mesmo. Pois aquele que pisou no Santo dos Santos, em outro lugar ele não sabe viver. Marta e Maria resolvem então servir Jesus de maneiras distintas. A Bíblia diz que Marta adora a Jesus através do seu serviço. Já Maria servia a Jesus com a sua atenção. Cada uma olhando uma maneira de servir Jesus da maneira mais dedicada possível. Cada uma prestando a Jesus o seu melhor. E é curioso que vê que dentro da casa, dentro do ambiente do serviço a Deus, há uma multiplicidade, há uma diversidade de formas de se honrar, de se servir e de se agradar a Deus. Essa casa, cada uma tinha um ponto de vista de como se honrar a Deus, de como se observar Jesus. Acontece que Marta, embora seu serviço sendo excelente, e em nenhum momento Jesus repreendendo o serviço de Marta, Jesus repreende dois fatores da vida dela e elogia um fator da vida de Maria. E é sobre aqui que a gente quer falar nessa noite.
A primeira coisa é que Jesus, ele é interrogado por Marta. E Marta olha para Jesus, quase o culpando, e diz assim: o Senhor não se importa de que a minha irmã me deixe eu trabalhando sozinha? Apesar do serviço de Marta ser um serviço completamente voltado para Jesus, Marta comete dois equívocos. O primeiro erro é o erro da comparação. Diga, comparação. O segundo erro é o erro da distração. Diga, distração. Observe que Jesus, ele recebe a mensagem de Marta da seguinte maneira: o Senhor não se importa que a minha irmã, ela esteja aí, e eu esteja trabalhando sozinha aqui. Levanta e pede que ela me ajude. Sabe o que é curioso? É que o problema não foi o fato de Marta trabalhar. O problema foi quando ela começou a comparar o seu trabalho com a vida do outro. O problema é quando Marta começa a observar e medir a sua vida por segundos de avaliação da vida da outra pessoa. Sabe, queridos, às vezes o que nos impede de muitas vezes servir, amar e entregar a Deus todo o nosso melhor é quando a gente começa a se enveredar pelo erro da comparação, pelo erro da avaliação da nossa vida pela vida dos outros. Alguém até diz aquele ditado que a grama do vizinho sempre é mais verde, como se a vida do outro em relação à sua fosse melhor. Na verdade, a comparação, ela sempre será ingrata. A comparação, ela sempre será superficial, pois nós iremos pegar alguns momentos, alguns retratos, alguns recortes da vida da outra pessoa e tentar analisar a vida dela por esses recortes e a nossa vida por todo o nosso inteiro que a gente já conhece. E quando isso acontece, a gente começa a se frustrar, a se entristecer e até pensar que Deus não está observando a minha vida como deveria. A comparação, ela é uma antessala que nos prepara para a murmuração. E a murmuração é a reclamação descabida contra Deus. E agora nós estamos observando que Marta está se comparando com o serviço e com o momento de Maria. E volto a dizer, a comparação, ela sempre trará resultados negativos na nossa vida. Por que, irmão Javan? Porque cada um tem um tempo diferente. Porque para cada um Deus propôs uma corrida diferente. Porque para cada um Deus deu uma velocidade diferente. Deus tem um momento diferente. Deus tem propósitos diferentes. Deus tem estradas que vão nos levando a caminhos diferentes, mas o destino é o mesmo. Havia um presidente dos Estados Unidos chamado Roosevelt. Roosevelt, ele foi o mais jovem presidente dos Estados Unidos. Ele chegou até o cargo com 42 anos. E todas as pessoas olhavam para a vida dele e o invejavam. E dizia: como um rapaz, como um homem nesta idade já chegou a um cargo de maior importância da nação. E com tantas palavras nesse sentido, certa vez ele foi entrevistado e disse a frase que talvez mais o consagrou e o mais o tornou conhecido. Ele disse: a comparação é uma ladra da alegria e da felicidade. Porque ela rouba de nós a alegria, pois vocês não sabem da minha história. E ele disse: é fácil olhar o recorte da minha vida e ver eu chegando aos 42 anos ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Mas vocês sabiam que em um dia só eu perdi a minha mãe e a minha esposa?
Mas vocês sabiam o que eu passei até chegar a esse momento? Roosevelt diz: a comparação é uma ladra da alegria, pois ela nunca vai nos conseguir identificar e revelar a verdade. Irmão Javão, por que você está dizendo isso? Porque talvez hoje você tenha chegado aqui se questionando a Deus, porque a sua vida tem estado da forma que está, que alguns caminhos, que algumas situações tenham saído do controle, e você tenha ido por alguns caminhos, e algumas situações tenham acontecido com você, talvez sem você ter nenhuma culpa, talvez sem você ter o controle delas, e muitas vezes através de uma análise superficial, a gente olha para a vida do outro, e talvez quer questionar a Deus, dizendo: Senhor, parece que o Senhor está com uma métrica errada nas suas mãos, e a minha vida parece que não merece o que ela está passando, o que ela está vivendo. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus, Ele tem o tempo e o modo certo de agir na sua vida e na minha vida. A sua vida não é melhor ou nem pior, o seu caminho não é melhor e nem pior, apenas Deus traçou caminhos diferentes, porque Ele quer contar uma história única através da sua vida, porque Ele tem um testemunho inédito para a tua história, porque Ele tem um conto diferente para a tua família, e se para isso você terá que caminhar caminhos que ninguém caminhou, não se preocupe, é porque Deus quer fazer um milagre que Ele ainda nunca fez, é porque Deus quer se levantar na tua vida, como Ele ainda nunca se levantou na vida de alguém. Marta compara, só que Marta também se distrai. Jesus diz: Marta, tu estás inquieta, tu estás preocupada, e essa preocupação tem te distraído, Marta, pois você nem percebeu que eu estou aqui, pois você acabou nem percebendo que quando eu estou aqui, eu sou a obra final, eu sou o objetivo final, eu sou o que lhe deve trazer a atenção total. Às vezes nós nos distraímos dentro do reino e acabamos perdendo a chance de receber benefícios que já estão ao nosso alcance. A Bíblia diz que o filho mais velho, lá da história do filho pródigo, está do lado de fora, entristecido, porque o seu pai fez uma festa para o irmão mais novo, e o pai quebra o protocolo de tudo, sai da festa e vai correr atrás do filho que está zangado sem razão, e ele chega e diz: o que foi que aconteceu, meu filho? E ele diz assim: ah, pai, eu te sirvo há tantos anos, e o Senhor não me deu um cabrito para que eu pudesse matar com algumas pessoas e fazer uma festa. E o pai responde da seguinte maneira: você está equivocado, tudo que eu tenho é teu. Ei, sabe o que era que o pai estava dizendo? Você não precisa me pedir, porque já é. Você não precisa chorar por isso, porque eu já te entreguei tudo aquilo que você precisa. Você não precisa ficar distraído por algumas poucas coisas que não chegaram à sua mão, porque tudo que eu tenho é seu. Você não precisa ficar insatisfeito, inquieto, preocupado, porque algumas coisas não deram certo, porque eu continuo sendo o teu pai. E se eu sou o teu pai, eu sou aquele que te dá acesso a abrir não somente algumas portas, mas as melhores portas que você pode entrar. Marta compara e se distrai. Só que a Bíblia vai dizer que Maria vai por um caminho diferente. Maria observa a chegada de Jesus e ela toma 3 atitudes. Diga: 3 atitudes. A primeira atitude de Marta, ela se assenta. Diga: ela se assenta.
Como assim, Javan? Maria, quando Jesus ele chega, ao invés de Maria buscar o desassossego da sua alma com muitas atividades, ela percebe que só tem uma que é necessária. Maria diz: eu vou me sentar aqui. Sabe o que é legal? Sabe o que é interessante? Legal, falando do jovem direto, a gente fica falando, né? Sabe o que é interessante? É que Maria, ela observa que quando Jesus chega, a sua busca terminou. Para que eu vou correr se a minha busca já chegou ao fim? Para que eu vou ficar apavorado se o final de tudo é Ele? Por que o meu coração vai ficar desassossegado com aquilo que tem para ser feito, com aquilo que ainda não aconteceu, com as imperfeições que ainda a minha casa ainda tem, com algumas coisas que não estão totalmente preparadas, porque é Ele que me prepara para eu arrumar a casa do jeito que Ele quer, porque a gente só sabe arrumar a casa depois que se senta com Ele. É Ele que diz: bota o móvel para cá, bota ali para cá, isso aqui deixa para depois, isso aqui acelera, busca em primeiro lugar o meu reino, as demais coisas serão acrescentadas. Bota isso aqui para o lugar, a minha presença começa aqui. É a oração, sempre, todos os dias, é a minha vida, na tua vida, é a minha presença, diante da tua casa, diante da tua história. Maria começa a observar aquela situação e diz: eu não posso correr mais, se Ele chegou. Ele chegou. Ei, a nossa busca terminou. Ele já nos encontrou. Os nossos corre-corres, os nossos temores podem aguentar mais um dia, porque Ele chegou nas nossas vidas, porque Ele é o bastante. Marta se senta. Sabe o que é sentar? É o lugar da paciência. Sabe o que é sentar? É o lugar do sossego. É de quem não pode fazer. É de quem quer sentar para aprender. É o lugar do aluno. Sabe o que é se sentar? É o lugar daquele que espera. Jesus, por 2 vezes, faz uma grande multiplicação de pães. E é curioso porque o modo que Jesus ele realiza um milagre é sempre o mesmo. Ele olha a multidão em pé, todo mundo inquieto, todo mundo sem saber como vão todos se alimentar. E Jesus olha para os seus discípulos e diz: faz o seguinte, bota todo mundo para se sentar. Por quê, Senhor? Porque primeiro a gente organiza as coisas e depois o milagre acontece. Porque primeiro você se acalma, e aí você vai escutar o que eu tenho para te dizer. Por que, Senhor? Porque Deus não trabalha nas áreas que a gente não descansa nele. Por que, Senhor? Porque a gente só tem autoridade para repreender as tempestades que eu tenho coragem para dormir enquanto ela está bramando lá fora. Lembra de Jesus? Jesus estava no barco, dormindo. Os discípulos estavam no barco, apavorados. Mas quando tudo parece que é o fim, Jesus acorda. E quem estava aperreado, quem estava agoniado, não repreende a tempestade, mas aquele que estava dormindo. Mas aquele que estava descansando. Mas aquele que estava repousando. Sabe o que é que o Senhor está te chamando? Não é para o ócio. Não é para deixar de fazer o que você tem que fazer, mas é de você talvez acalmar um pouco mais esse coração agitado, que às vezes não dorme com as preocupações, com aquilo que não aconteceu, com os problemas de amanhã. E Deus está te lembrando uma palavra velha, conhecida, mas dizendo para ti: enquanto você se acalma, enquanto você aquieta essa ansiedade, enquanto você aquieta essa pressão que vem sobre o teu coração e tenta te inquietar, tem te dado até algumas
palpitações do coração. E Deus está dizendo: ei, eu estou aqui. Se eu estou aqui, você pode se sentar. Tarasto como su quebra tendo su quibia. Oh, há um Deus que está no controle da tua história. Há um Deus que controla a tua saúde, controla a tua família. Ele guia os teus passos, Ele tem um controle dos teus próximos caminhos. Ele sabe aonde vai dar esta situação. E Ele está te dizendo: vai, senta. Vai, acalma um pouco, vai, segura essa ansiedade um pouco, porque enquanto você se prepara, se assenta, eu estou trabalhando em ti para depois fazer por ti. Se senta. Maria, eu vou me sentar. Por quê? Porque eu não posso mais. Porque não adianta correr sem Ele. Porque não adianta correr se Ele está ali parado. Se Ele parou, eu paro junto. Se Ele correr, eu corro junto. Não é Ele me observar enquanto eu corro. É eu observar o que Ele está fazendo. É eu imitar o que Ele está fazendo. É seguir os movimentos dele, porque não adianta correr para chegar em lugar algum. Não adianta que a nossa correria nos leve para distante de Deus. Não adianta o nosso ativismo nos distanciar daquele a quem nós estamos querendo servir e entregar o nosso melhor. Ele está dizendo: antes de você se movimentar, antes de você se apressar, Ele está dizendo: ei, o teu tempo comigo vai agilizar tanta coisa. Enquanto você passa tempo comigo, eu acelero processos. Enquanto você se assenta comigo, eu já estou fazendo o que você não pode fazer. Enquanto você se assenta, eu estou bolando a próxima estratégia que você nem vai precisar saber, mas vai ser o próximo testemunho que você irá contar. Tem alguém que entende essa palavra nessa noite? Ei, se sentar não é retroceder. Se sentar é parar para se consagrar um pouco mais. Sabe o que é se sentar? É aprofundar as raízes. Se sentar é começar de dentro para fora. Se sentar é colocar dedicação. É escolher não fazer sem pensar. É não agir sem calcular. É não se comprometer sem primeiro avaliar. É entender que primeiro a gente amola o machado e depois a gente executa o serviço. Às vezes o ferro do machado já caiu. E a gente não sabe por que o trabalho não dá êxito. Por que não gera resultado. Por que a gente corre, sua, cansa. E as coisas não vão. Sabe o que Deus está dizendo? Se assenta um pouco. Se assenta um pouco. Por quê? Porque eu estou preparando as estratégias. Segundo, Marta, ela escolhe Maria. Escolhe os pés de Jesus. Diga, ela escolhe. Você pode fazer melhor. Diga, ela escolhe os pés. Sabe o que é os pés? Os pés é o lugar da humildade. Os pés é aquele que não busca os holofotes. Sabe o que é os pés? É o lugar do necessitado. É daquele que precisa. É entender que diante de Jesus ninguém chega de igual para igual. É entender que diante de Jesus a gente chega aos pés, reconhecendo que Ele é o absoluto da nossa vida. Chegar aos pés é entender que Ele é o Senhor. Chegar aos pés é se submeter à sua vontade.
Chegar aos pés é entender que a oração não é eu tentando convencer Deus sobre o que Ele tem que fazer na minha vida, mas que a oração é Ele me ajudando a eu entender a sua vontade. É entender que a oração não tem a ver com o que eu quero, a oração tem a ver com o que Ele quer. Sabe o que é chegar aos pés? É chegar por aquele que não sabe o futuro, é daquele que não sabe a próxima página da minha história, mas é reconhecer que Ele tem, Ele tem o conhecimento dos nossos próximos dias, do que eu preciso agir hoje, para poder o meu amanhã estar debaixo da vontade dEle. Os pés é o lugar de quem admira. Ninguém admira de cima para baixo. Quem admira, admira de baixo para cima. É olhando, é ali o meu alvo. Quem está aos pés é o ambiente da adoração. Maria, sempre se chegou a Jesus pelos pés. Quer ver? A Bíblia diz que ela se chega aos pés no dia da inquietude de Marta. Ela chega aos pés no dia que Lázaro morre. E ela chega aos pés no dia de quebrar o perfume. Maria entendia o valor da humildade. Ela sabia que para chegar até Jesus o caminho é pelos pés. Porque ninguém guia a sua vida pelos seus próprios pés. A gente não mede o nosso caminho pelos nossos pés, a gente mede o nosso caminho pelos pés de Jesus. Aonde é que Ele está indo? Aonde é que Ele está se encaminhando? Para onde é que Ele está se direcionando? Quem olha e quem vai até os pés de Jesus é que entende que o destino da sua vida não está olhando para o seu próprio caminho, mas olhando para onde o Senhor está caminhando. Ei, quem sabe hoje não seja um momento de a gente reavaliar os nossos planos e entender que é aos pés de Jesus que as coisas acontecem. Terceiro, para a gente seguir para o final, Maria, ela está assentada, diga assentada. Ela está aos pés, diga aos pés. E terceiro, ela está ouvindo, diga ouvindo. Ei, Maria não estava de corpo presente. Maria não estava apenas fazendo sala. Maria não estava com o corpo presente e a mente distante. Ela estava ouvindo a sua voz. E imagina o que Jesus estava dizendo para interromper o serviço que era necessário, para que ela pudesse se assentar e escutar as palavras. Como Maria absorvia e bebia toda aquela mensagem. Como Maria absorvia tudo aquilo que estava sendo extraído, estava sendo expresso da pessoa de Jesus. Imagina uma aula particular de Jesus só para ela. Era isso que estava acontecendo. Imagina a oportunidade de ter uma aula particular de Jesus, de ter uma pregação particular e saber que o que ele estava ouvindo era para ela, não tinha jeito, só estava ela escutando. Ei, tem dia desses que Jesus está chamando a gente para um momento particular. E sabe qual é o problema? Não é Jesus não querer falar, é a gente entender que Ele está mandando a gente para os pés ouvir. E ela está tendo a aula particular dela, e ela está ouvindo a voz dele. E é tão poderosa a voz de Jesus que Marta se incomoda com ela. E sabe o que é interessante? Maria não está nem aí. Ezequiel vai dizer que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. E um dia desses eu estava observando e procurando estudar por que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Observe que o texto, quando ele está falando disso, não está falando sobre o volume de água, mas na verdade, o contexto era a respeito do ruído. É como o barulho de muitas águas. E eu não sei se você já tentou essa experiência,
Mas se você for para perto de uma cachoeira, ou de qualquer queda d'água, tenta conversar com alguém lá perto, aonde a água cai. É impossível conversar. É impossível uma voz ser escutada. Porque a voz das águas fala mais alto do que todas as outras vozes. Não, você não entendeu. A voz do Senhor é a voz sobre todas as outras vozes. Quando a Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas, é que a voz do Senhor é a voz que cala todas as outras vozes. Que a voz do Senhor é a voz que fala mais alto do que todas as outras vozes. Eu não sei o que você tem preferido ou que tem precisado durante esses últimos dias, mas eu tenho precisado ouvir a voz que é como o som de muitas águas, porque essa voz, ela cala a voz das preocupações, essa voz, ela cala a voz do inimigo, ela cala a voz da dúvida, ela cala a voz das incertezas, ela diminui até a voz do nosso coração tentando nos enganar. A voz do Senhor, e quem dera que hoje a gente escute ela como o som de muitas águas, para que ele possa ser escutado por nós. A voz do Senhor é como o som de muitas águas. Maria escuta, ela escuta e dá ouvido. Por que, Javan? E aqui eu finalizo. Maria dá 3 resultados. Por que ela escutou a voz de Jesus? Por que ela escutou e procurou e encontrou a melhor parte? Primeiro, quando Marta chega e diz: está vendo ela, Senhor? Está vendo ela, Senhor? Sabe o que é que Maria faz? Silêncio. Sabe qual é o maior resultado? É que Maria entendeu o que Jesus estava ensinando. Era que Maria entendeu, sabe por quê? Porque ela não revida Marta. Ela não entra em conflito com a sua irmã. Ela não vai gerar uma discussão lá no meio da visita. Ei, Maria não vai questionar e bater boca com ninguém. Por quê, Javan? Porque é isso que o diabo ele quer, que você perca a sua razão, é que você bata a boca, que você perca a paciência, que você saia do Espírito, que você saia da posição da vontade de Deus, que você seja envergonhado, que você seja repreendido, que o seu nome seja envergonhado. Ei, sabe o que é que Maria faz? Silêncio. Você não precisa se justificar para todo mundo. Você não precisa sair justificando. Maria faz simplesmente silêncio. Sabe o que é que Deus está nos pedindo esses dias? Silêncio. Enquanto a gente fala muito, Deus não nos justifica. Mas enquanto a gente se cala, quem é que abriu a voz? Naquele dia, Maria, primeiro, ela não sai, ela não vai bater boca. Segundo, ela não sai dos pés de Jesus, percebeu? Marta disse: vem. Alguém de ver na Bíblia Maria se levantando? Não. Maria, sabe o que é que ela está dizendo? Eu não vou ficar sentada aos pés dele só quando tudo está bem e tranquilo. Eu vou ficar sentado ou bem até quando as dificuldades chegam. Até quando falam de mim, estão falando de mim, estão falando mal de mim, estão falando mal de mim. Sabe o que é bom quando alguém está falando mal de você? É dizer assim: ó, se preocupe não, eu sei falar mais mal de mim do que essa pessoa, porque eu sei mais defeito meu do que ela. Ei,
Maria não sai aos pés de Jesus, não sai dos pés de Jesus quando a dificuldade chega. Posso lhe falar uma coisa? Haverá dezenas, centenas de situações, oportunidades, entre aspas, para tentar nos tirar dos pés de Jesus. Mas o que Deus está te fazendo você escutar hoje, está te dando mais uma vez uma confirmação de que eu e você não podemos abandonar a boa parte e deixar os pés de Jesus. Sabe qual é o conselho de Deus? Em qualquer situação, fica aos pés dele. Por último, Maria não sai dos pés. Maria não revida. Terceiro, aí não é ela que fala. Aí quando a gente faz a nossa parte, aí Jesus faz a nossa e a dele. O impossível ele faz. Porque é Jesus que fala, não é Maria que fala. Ei, vai ter situação que você nem vai precisar falar nada. Só teve umas 7 pessoas que ouviram, vou dizer de novo. Vai ter situação que você não vai precisar dizer nada. Tem luta que a gente guerreia. Às vezes a gente está pedindo força, Senhor, força, Senhor, força, Senhor. E Deus está dizendo assim, eu vou te dar é paz, eu vou te dar é paz, eu vou te dar é paz. Porque é melhor um coração que ele é contrito, quebrantado, que ele é complacente, do que um herói de guerra. É melhor ser pacífico do que conquistar uma cidade. E às vezes a gente está agulha, eu vou conquistar, eu vou vencer, eu vou lutar. E Deus está dizendo, ei, quem disse que é para você lutar? Quem disse que é para você estar falando alguma coisa? Eu vou dizer, é só você ficar um pouquinho quieto, um pouquinho em silêncio, e deixar que eu vou responder a algumas coisas que precisam ser ditas. Eu não vou explicar, eu vou só justificar. E ele começa, e é lindo o que Jesus diz. Ele diz, Marta, Marta. Olha como Jesus fala. Sabe o que é Marta, Marta? Significa assim, Marta, Marta, é porque Jesus está dando ênfase ao nome dela e dizendo, eu te conheço, Marta. Conheço você muito bem. Jesus, ele não é grosseiro. Ele diz, Marta, Marta, tu estás preocupada, inquieta com muitas coisas, mas uma só é necessária. Hoje, o Senhor está nos voltando mais uma vez para a sala do secreto e dizendo que tem uma coisa só que é necessária. Quem sabe você não está valorizando tantas coisas poucas que estão te faltando. Quem sabe você não está se prendendo e se prejudicando e se afligindo e adoecendo porque tanta coisa pequena não está acontecendo. E Deus está dizendo, só uma é necessária. E Ele diz assim, Maria escolheu a boa parte. Ei, Maria não precisou se elogiar, é Jesus que elogia. Maria não precisou se promover, é Jesus que fez o nome dela naquele dia. Não precisou ela dizer nada, é Jesus que disse, ela escolheu a boa parte. E sabe o que é melhor? Essa não lhe será tirada. Jesus está dizendo assim, ó, podem te tirar qualquer coisa, podem te tirar de qualquer lugar, podem tirar você de qualquer situação, mas dos pés de Jesus, as situações podem tentar tirar a tua paciência, podem tirar a tua alegria, podem tentar tirar o teu ânimo, podem tirar tudo que você tem, a sua saúde, podem tentar tirar tudo, mas tem uma coisa, mas tem um lugar muito alto, é muito alto esse lugar, é muito alto esse lugar, e esse lugar não nos será tirado. Ei, existe um lugar inabalável, existe um lugar imutável, existe um lugar de segurança na vida espiritual de alguém. E não é somente recebendo bênçãos, é aos pés de Jesus.
Esse é o lugar da segurança. É esse o lugar onde a nossa impaciência se vai. É nesse lugar onde a nossa teimosia some. É nesse lugar onde o coração se acalma. É esse lugar onde a satisfação chega. É nesse lugar que hoje Deus está nos convidando a mais uma vez voltar e dizer: vem para os pés, vem para os pés, vem para os pés, porque é a partir daí que as coisas vão acontecer. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Oh, Maria. Ei, hoje é só você e Ele. É só você e Ele, se preocupa não. É só você e os pés dEle. É só você e a presença dEle dizendo: me escuta, me escuta, me escuta. Escuta o que eu tenho para te dizer. Oh, nessa noite o céu Ele te convida, o céu Ele nos convida a voltar ao lugar mais importante, a buscar o mais essencial, a se preocupar com as coisas que realmente valem a pena, a lutar pelas posições mais importantes do reino espiritual. Sabe qual é? É os pés de Jesus. Quem sabe hoje você chegou aqui e você tem se afastado da presença de Deus. Quem sabe você tem se apressado, tenha se preocupado tanto. Quem sabe esses dias o seu coração tenha te aperreado, você tenha se agoniado com tanto, tenha se afligido com tanto. Mas nessa noite o Senhor está te dizendo: é nesse lugar, é nesse lugar que eu quero estar, onde o temor não vem sobre mim, aonde o pavor não me alcança. Nesse lugar, é nesse lugar, é nesse lugar. Se nessa noite você está aqui, ouviu essa palavra, ainda não teve um encontro com Jesus, ou talvez tenha se distanciado, essa é a oportunidade que Deus Ele te dá, para que você venha mais uma vez reatar a sua aliança com Ele. Se tem alguém, eu quero te encorajar a você sair do seu lugar e vir orar aqui comigo, pois essa noite é a noite de a gente buscar o lugar mais importante, os pés dEle. É aos pés dEle. Irmão, eu estou na igreja, mas quem sabe hoje Deus está falando contigo. Você é crente, serve a Deus, mas você entende que Deus falou contigo, mas você entende que a palavra foi em direção à tua vida. Eu quero te encorajar a você sair do seu lugar e você acionar um ambiente secreto, um lugar secreto, aí para mais perto, aí para junto, aí para junto. Cadê você que nessa noite entende essa palavra? Isso, vem pro altar, vem pro altar, vem pro altar. Isso, cadê você que nessa noite chegou aqui? Deus está falando contigo. Tu estás talvez atribulado, tenha saído dos pés para correr para tudo, e hoje Ele está dizendo: volta para os pés. Volta a tua alma, volta a alma ao teu sossego, porque o Senhor tem cuidado de ti. Eu estou esperando você aqui. Vem cá. Em qualquer outro lugar, não liga pra quem está aí, é só você e Ele. Cadê você que quer buscar os pés, que quer estar aos pés? Isso, saia do seu lugar. É pelo seu posicionamento que o Senhor te honra, que Ele te alcança. É o lugar da humildade mesmo. Isso, vamos lá. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu
Vem, Espírito de Deus, e enche, e nos enche. Isso, vem saindo do seu lugar. Vem saindo do seu lugar. Aleluia. Se for chorando, vem também chorando. Isso, há uma oportunidade de Deus. Há um derramado Espírito nessa noite. Há um Deus que trabalha pelo lado de dentro. Oh, tem gente que está aí, ó. Tem que estar se prendendo, dizendo: acho que eu não vou não. Hoje o Senhor te encontra. Ei, Maria, você sabe o que você precisa, Maria. Ei, Maria, as situações têm te apertado, Maria, é verdade. Mas fica aos pés. É uma chamada de novo para a sala do secreto, para os pés. Isso, sai do teu lugar. Sai e vem experimentar de novo. E seja renovada de novo. Isso, deixa ele te atrair. Há uma graça de Deus. Há uma graça de Deus. Há temores, sabe? Seja cheio. Isso. Seja renovado aí. Sobe na adoração. Que essa raça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia deixa queimar. Deixa queimar. Deixa encher. Que um dia a glória vale mais que mil. que essa raça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia vem brotar. Vem brotar. Eu estou esperando você aqui. Essa chama não se apague, não se apagará. Essa chama não se apagará. Há correntes sendo quebradas, há corações sendo movidos. Essa chama a quietude do céu visita o teu coração nessa noite. A tua família, Ele conhece. Os teus medos, Ele é maior. As tuas incertezas, se você é batizado, seja renovado aí. Seja renovado aí. Seja cheio aí. Oh, deixa o Espírito te envolver. Isso. Deixa Ele envolver. Espírito de Deus. Há uma visita. Há uma presença. Só pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia a conta glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia conta glória, um dia conta glória vale mais que mil. Obrigado, Deus.